Olá, eu sou Raquel Zancanaro, sou cooperada da Coagril, produtora rural e coordenadora do Núcleo Feminino Juntas pelo Agro. Estou aqui hoje com a minha amiga Simone, que é minha companheira de núcleo. Olá, gente, eu sou Simone Oliveira, produtora e sou vice-coordenadora do Núcleo Feminino Juntas pelo Agro. Então, a nossa convidada de hoje é a Tati Miranda, que é consultora e mentora estratégica de negócios. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la no Sebrae Delas, no programa Empreenda Sua Essência. E que ela teve a capacidade de nos encantar, né, Simone? Isso, com certeza. E depois desse programa, a gente viu a necessidade de poder trazer ela aqui para poder contar um pouquinho da história dela. Vou fazer um resuminho bem breve, né? Bem breve mesmo desse currículo seu, que é extenso. Além de nutri aposentada como eu, Tati, nós temos isso em comum. Nutris aposentadas. Encarnação passada. Tá vendo? Ela trabalha com liderança, com gestão. Tati, conta um pouquinho da sua história. O que você pode trazer aqui pra gente? Olha, primeiro agradecer, falar que é um prazer estar aqui com vocês, estar fazendo esse podcast, estar aqui na Coagril, fazer parte agora, né, dessa liderança do Núcleo Feminino Juntas pelo Agro e falar que foi uma conexão, acho que mútua, né? Eu lembro lá no Sebrae, né, dentro do programa Sebrae Delas, onde que a gente faz o Empreenda Sua Essência na metodologia da Eleve, que é a minha empresa. Eu lembro de vocês duas, né? Tinha mais gente, tinha umas 6 ali me olhando, e aí, olhando, namorando, né? A gente se conectando através dos aprendizados, dos olhares. Então, realmente é uma honra estar aqui com vocês. Bom, quem que é a Tati, né? Vou contar um pouquinho. Eu sou a Tatiana Miranda, Tati, e eu gosto de ser chamada de Tati. Eu trabalho com consultoria de negócios há mais de 16 anos. Eu sou nutricionista de formação, mas eu brinco que ficou na encarnação passada. Mas a nutrição me trouxe experiências maravilhosas, porque eu trabalho com consultoria por conta da nutrição. A nutrição eu comecei a trabalhar eu queria trabalhar de uma maneira diferente, eu não queria fazer o padrão que quando a gente forma, né, tem um padrão, ou você vai pra essa área, ou você vai pra essa área, ou você vai pra essa área. Eu tenho 20 anos de formação esse ano, eu faço 20 anos de formada, e desde aquela época eu já queria fazer algo novo, inovador, um quê de rebeldia, mas um quê de inovação. E aí eu busquei uma área de qualidade dentro desse padrão da nutrição e comecei a trabalhar com empresas que implementando a área de qualidade. Processos, qualidade, gestão. Inicialmente, os primeiros anos da minha carreira, muito ligados à área de food service, ou seja, a área que era da alimentação. E nos últimos 8 anos fiz uma grande expansão. Eu falo que não foi nem transição de carreira. Foi uma expansão de carreira porque eu comecei a perceber que as empresas elas precisavam muito mais do que processo. O processo é importante, é necessário, um planejamento é a espinha dorsal, mas o coração de toda e qualquer empresa são pessoas, né? E nessa expansão eu fui me especializar, eu fui fazer MBAs, fui fazer cursos, mas eu acho que o mais importante eu fui aprender com as pessoas. Né, eu coordenei alguns grupos de agentes locais de inovação do Sebrae, eu mentorava algumas empresas, empresários, e eu percebi que no contato, no olho, na conexão, por isso que eu falei do olho no olho, né, na troca das nossas habilidades é que estava realmente a grande magia de transformação dos negócios. Então, eu me especializei nessa área de liderança, eu falo que a espinha dorsal da minha empresa é liderança, né, é desenvolvimento humano, é comportamental, mas que eu levo isso junto com o que eu também amo de paixão, que é o empreendedorismo, o planejamento e transformar negócios através da profissionalização e expansão de cada negócio. Então é um pouquinho de mim na área profissional, né? Eu falo nesse papel profissional como mentora e consultora de negócios. E eu, na minha essência, eu sou uma mulher muito sonhadora, muito visionária, muito alegre, muito criteriosa em determinadas situações e que eu levo isso também para o trabalho. Eu sou casada, tenho 20 anos, eu sou mãe do Pedro, que a gente estava conversando agora, né, de 12 anos, mãe da Estela, de 8 anos. Gosto de saborear a vida, gosto de aproveitar todos os momentos, curto cada momento do meu dia a dia, do meu trabalho, posso estar no perrengue daquela logística, que eu acho alguma coisa boa no caminho, literalmente nesse mundão afora, para a gente poder aproveitar. Eu levo essa leveza
agora para minha vida. Não era assim, né? Foi uma transformação, por isso que agora a gente empreende com a essência, mas eu fiz essa transformação e hoje eu tenho a bênção de poder ajudar e transformar tantas outras mulheres empreendedoras e empreendedores Brasil afora. E realmente é algo bem notável, né, Si? Porque assim, vendo ela falar, vendo ela dar, que a gente participou, né, do delas, que foi fantástico, você traz essa leveza mesmo, de trazer algo que, de uma certa forma, não é simples, você liderar, você ser líder, e de uma forma muito leve, né? Então, realmente, isso é transparecido para todas nós, que tivemos a oportunidade ali de estar assistindo. Sim. Que coisa boa. Mas não foi tão simples assim, né, no início. Nessa transformação, a gente vai falar sobre isso. É uma evolução mesmo, né? Tati, assim como você gosta de ser chamada, né? O que te fez especializar em mentoria de negócios feminino? Qual a história por trás dessa decisão? Aconteceu algo que te motivou? Então, eu acho que tem muito a ver com esse lugar que eu falei. Hoje é leve, mas antes não era. Teve dois fatos que me motivaram. Um deles foi muito pessoal, né? Na fase que eu estava trabalhando como consultora de negócios, eu comecei a perceber que eu entrava na empresa, fazia o relacionamento, né, implementava os processos, organizava, treinava a equipe, e na hora que eu saía, dava um mês não, mas dava 4, 6 meses ou até um ano, o processo se perdia. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu queria que o meu conhecimento que eu estivesse passando, ele realmente fosse passado e que vocês, né? Tivesse uma continuidade. Aquele empresário, aquela empresária incorporasse isso. E nesse movimento de incômodo, eu também comecei a me incomodar com algo que estava acontecendo comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava incomodada. Eu estava ali com 33 anos, então isso foi há 10 anos atrás, isso foi muito marcante para mim, porque eu estava recém-mãe, né? Então o Pedro tinha seus 1 ano e meio, 2 anos, e eu estava vivendo uma experiência nova, né? Na maternidade, no fato de ser mulher, no fato de trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu sempre me dediquei muito ao trabalho, sempre foi uma força muito grande, e eu me sentia muito pesada, eu me sentia muito angustiada, eu me sentia muito ansiosa, sabe? E não era uma ansiedade de assim, o que vai acontecer depois? Era uma ansiedade de nervosismo. Pronto, a palavra era essa. Então, eu falei isso no Empreenda, né? Vocês são minhas mentorandas, vocês sabem disso. Eu falo que eu era uma chaleira prestes a explodir. Eu me sentia assim, tá? Eu não transparecia isso, mas eu me sentia desse jeito. Então, o fato foi esses 2 incômodos. Um de olhar pra fora e ver que eu não tava conseguindo deixar um legado dentro do conhecimento. Tinha o processo, tinha manual, tinha tudo escrito, era lindo, maravilhoso. Mas o legado mesmo não tinha. E internamente eu queria trabalhar de uma maneira mais leve, eu queria viver de uma maneira mais leve. Eu comecei a buscar várias terapias, eu comecei a buscar altos processos de autoconhecimento, e por gostar de estudar, eu comecei a estudar. Então eu fui me formar em coach, eu formei em aromaterapia, eu me formei em reiki, eu me formei em constelação familiar, aí eu conheci a psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar, e levei isso para dentro dos negócios. E aí fui fazer certificações, inclusive internacionais, em felicidade interna bruta, e falei, cara, tem uma maneira diferente de trabalhar. Não precisa ser a ferro e fogo. Naquela época, né, eu tinha muito orgulho de falar que eu era uma consultora que implementava os processos. Gente, eu era auditora da BNT, tá? Então eu era consultora, mentora e auditora da BNT. Então eu ia auditar as empresas. Pra quê? Pra achar, não era achar os defeitos, mas pra achar os processos de melhoria. Mas tinha ali um nível ali de criticidade maior, né, do que me deixava um pouco mais pesada. Nessa turbulência interna que você me perguntou, né, Simone? Nessa turbulência interna, eu falei, vou mudar minha maneira de trabalhar. Chutei tem quando a gente joga a vaca do brejo? Eu quis jogar a vaca do meu brejo. Eu tava, na época, eu achava que eu tava no auge da minha carreira, um monte de contratos com o Sebrae, contrato com grandes instituições, clientes, e eu falei, cara, eu vou encerrar esses contratos, né, vou cumprir, claro, esses contratos, e vou trabalhar só com bem-estar e desenvolvimento humano.
Meus clientes, que eram clientes empresariais, falavam, Tati, eu não aguento mais essa empresa. Eu quero chutar uma bomba, eu quero jogar uma bomba, meus funcionários não estão bem, os processos não estão indo, as metas não estão sendo batidas, ou sim, estão sendo batidas, mas um custo muito grande emocional para mim. E começou assim, ó. Eu falava assim, até aqui é a consultoria, agora vamos bater um papo? Então eu chamava pra pessoa pra tomar um café, pra tomar um chá, pra tomar um vinho, pra tomar uma cerveja, pra conversar, pra fazer essa prosa aqui. E eu começava a conversar com esse empresário sobre o que eu estava fazendo na minha vida. Sobre o que eu estava estudando de psicologia positiva, sobre as práticas de bem-estar, sobre os rituais de autoliderança, sobre tudo aquilo que eu ensino hoje pra vocês. E a pessoa falava, eu quero aprender isso. Eu falava, então, vamos lá pra minha sala, que agora eu tô atendendo como coaching. E eu falava, agora eu tô atendendo como coaching. E eu falei, quer saber, eu vou fazer esse negócio dar certo, mas eu não vou trabalhar mais com empreendedorismo. Olha a cabeça, gente, né? Não vou trabalhar mais com empreendedorismo, vou trabalhar com wellness, psicologia positiva e desenvolvimento humano. Foi muito positivo pra mim, eu fiquei 1 ano trabalhando somente com isso, eu realmente encerrei alguns contratos, eu falei não para vários outros contratos, foi muito difícil porque eu gosto de falar sim, né? Principalmente quando eu sei que um projeto é muito bacana. Acho que é mal de mulher, né? Não A é? gente tem a dificuldade de dizer não, né? Tem. Demais, né? Demais. Foi um aprendizado muito grande, muito grande. Foi inclusive um teste. Para quê? Para que eu aprendesse a me desenvolver, para que eu ganhasse minha autoconfiança, para que eu aprendesse a me vender, porque antes eu vendia os projetos e ali eu estava me vendendo. Então eu tomei muito não, e esses nãos me trouxeram muita estrutura de autoconfiança para falar e ensinar hoje o que eu ensino para vocês, inclusive de venda, de posicionamento, de entrega, e para criar uma metodologia. Então essa virada de chave foi quando nasceu a Eleve. A nossa empresa anterior, que está até hoje no mercado, que é a minha irmã, minha sócia, na verdade eu sou sócia dela, não tenho mais nada na empresa. Na época eu virei pra Pri e falei, Pri, eu vou abrir outra empresa. Ela falou assim, mas pra que você abrir outra empresa, Tatiana? Eu falei, porque se der errado, eu não queimo filme dessa daqui que já tem marca, que já tem posicionamento, que é uma empresa que atendia o food service. E eu falei, vou atender pessoas agora, não mais negócios, mas sim pessoas. Entendi que o coaching já estava começando ali, sabe, a ter a sua ferramenta, a sua glória, mas também ter a caída. Eu falei, agora eu sou mentora. Então, me coloquei como mentora de pessoas e fiz essa virada. Comecei a me transformar, comecei a aplicar com as pessoas, essa transformação deu resultado e eu falei, caramba, não é que dá pra gente trabalhar de uma maneira mais inteligente, mais leve, trazer talvez vivências de bem-estar, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e levar isso para dentro dos negócios. E o mais legal, né? O retorno disso. Não, lógico, o lado financeiro de tudo, mas se a gente for pensar, você está fazendo bem para outras pessoas, né? Então, o bem retornando, né? Eu acho que é a magia, né, do negócio. Magia. Eu tenho um case muito interessante, que não é um case, né? Uma grande amiga minha, mas que veio da mentoria. A Ritinha foi uma grande impulsionadora da minha carreira. Ela foi uma das minhas primeiras clientes de coaching e ela, empresária, assim, referência na cidade. Sabe aquela mulher foda? Você fala assim, eu preciso estar do lado dela para aprender com ela. E ela, num período de vida que ela falou assim, ó, as empresas estão aqui, tá tudo aqui, mas eu não estou bem. Né? E eu falei, então vamos cuidar de você. E eu lembro que ela falava assim, Tati, vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo e a gente vai pra Bahia vender coco pra gente ficar bem. E aí o que eu apliquei na minha vida, ela foi literalmente uma pessoa que comprou essa ideia e me permitiu conduzi-la como mentora. Eu me transformei como mentora por conta dela, eu sou muito grata a Maria Rita. Fez um teste, né? Fez um teste para além de mim. E aí a gente fez toda uma transformação pessoal e no final ela falou, beleza, agora me ajuda lá com o negócio. Porque aí eu entendi, né, nessa caminhada que as duas coisas não estavam dissociadas. Quando veio a Eleve, eu falei, dá para ser leve e levar para o empreendedorismo, levar para o negócio, levar para a meta, para o desenvolvimento de equipe, para realmente fazer a empresa crescer, porque eu acredito na força do empreendedorismo. Então, unir esses dois mundos e é hoje o que a gente ensina, o que a gente prega e o que eu falo que é o nosso legado, né, Simone e Raquel, para a gente deixar aí. E se a gente contextualizar, assim, a gente fala que
acaba que o negócio, ele é espelho de quem está gerindo aquele negócio, né? Então, assim, é o espelho do comandante, vamos dizer assim. Se o comandante não está bem, não sabe conduzir bem, o negócio não vai bem. Não tem um CNPJ forte com um CPF fraco, né? Justamente. A gente fala isso assim como quase que um mantra no meio empresarial, mas é isso. Se você está liderando e vocês são líderes do negócio de vocês, vocês são protagonistas do negócio de vocês, se vocês não estão bem na estrutura, né, mental, física, emocional, espiritual, eu não consigo levar isso para minha equipe. E quanto maior o negócio, mais gente você tem que se relacionar, mais bagagem você tem que ter emocional para lidar com você e com o outro, não é? Isso mesmo. Bom, falando de autoliderança, então. Nós do núcleo, por exemplo. Hoje nós estamos com um grupo bem eclético, né, Simone? Assim, a gente tem diversos tipos de mulheres que fazem parte desse núcleo. O núcleo, ele nasceu ali com o propósito de desenvolver e capacitar mulheres que estão inseridas no agro. Tem mulheres que super se destacam, são referência no que fazem, estão preocupadas em sempre estar buscando conhecimento. E tem outras que, talvez por medo, ou por uma certa insegurança, ou por, às vezes, vamos dizer assim, por serem podadas mesmo, né, de não poder mostrar o potencial que elas têm, acabam ficando ali de uma forma um pouco nos bastidores, né? E eu queria, assim, uma mensagem. Pensando, assim, nessa autoliderança, nessa insegurança que acaba que essas mulheres têm muito, né? Que a gente vê que isso é muito comum. O que você diria para elas? Bom, acho que primeiro é a gente se reconhecer na fase de vida que a gente tá, né? Então, essas mulheres, possivelmente, ela tem ali uma experiência, tem uma bagagem, são mães, né? São gestoras que podem estar nos bastidores, mas que têm bagagem para ser protagonistas, têm um histórico familiar, têm suas experiências de vida. Então, eu entendo qual fase que eu tô e faço um mapa. É literalmente um checklist. Eu falo que o processo de autoconhecimento, a gente tem que fazer checklists diários. Como eu estou, como eu me sinto, aonde eu busco reconhecer as minhas forças, quais são essas fraquezas que eu tenho, que eu preciso equalizá-las, porque muitas vezes, então o primeiro lugar é esse, faça um checklist. Eu tô dando mais ênfase para as minhas fraquezas, ou eu tô conseguindo identificar minhas forças? Então, o primeiro lugar é identificar as suas forças de caráter. Quais são as forças? Você é o quê? Você é determinada? Você é dedicada? Você é detalhista? Né? Você é criteriosa? Você é ambiciosa? Você é servidora? Você é amorosa? Porque todas essas características nós temos, né? Todos os seres humanos têm. A mulher tem algumas que elas são maiores. Elas brilham, eu falo que a gente brilha mais, né? A gente ilumina mais. Então, reconhecer essas forças. E esse reconhecer as forças, eu preciso parar para me olhar, para me cuidar, para falar não para fora e falar sim para mim, né? Então aquele sim tem que ser para mim, aquele momento de deixa eu buscar. Eu consigo sozinha? Então eu faço sozinha. Eu não consigo sozinha, então eu vou estar em núcleos, eu vou estar em capacitações, vou estar em terapias para fazer um processo de desenvolvimento pessoal. O primeiro é reconhecer suas forças e suas potências. Quando eu não reconheço, porque quando a pessoa está num lugar de insegurança, de medo e de falta de autoconfiança, fala, eu não reconheço isso, né? Então eu preciso dessa aprovação do outro. Só que talvez esse outro é aquele que está te podando. Então eu vou buscar isso em referências do que as pessoas falam de mim. Então eu brinco, sai do seu núcleo, sabe? Sai do seu núcleo familiar, pega o seu entorno e fala assim, se você pudesse descrever 3 características positivas minhas, o que você descreveria de mim? Para pessoas que talvez não te conheçam tanto. E a pessoa vai falar, olha, é interessante, ela fala aquilo que eu tenho, mas que talvez eu não tô me vendo, né? Vocês lembram que a gente fez esse exercício lá no Empreenda a Sua Essência? Então a primeira coisa é essa, eu busco internamente as minhas forças e se eu não tenho essa bagagem ainda, essa estrutura, eu busco em pessoas que talvez não estão ali dentro mesmo do meu núcleo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se reconhecer como protagonista, porque sair do bastidor e ir pro protagonismo tem medo.
Não dá medo? Não dá medo aqui, ó, a gente sentar? A gente tava falando isso Vai antes. com medo mesmo. Vai com medo mesmo e conhecimento, né? A gente tava falando isso antes, a gente tava aqui com frio na barriga, com insegurança, com a mão gelada. Por quê? Porque é novo pra gente, né? Então eu preciso me testar, eu preciso sair da minha zona de conforto, que muitas vezes não é confortável, mas eu acostumei com aquilo dali, vocês falaram isso no podcast anterior, né, com a Heloísa, e eu levo isso pra quê? Pra um teste. Então eu me testo. Eu me testo como? Eu me testo falando. Eu me testo falando assim, deixa eu te falar, eu tenho uma opinião diferente da sua, vou apresentar minha opinião. Eu penso dessa maneira, eu sinto dessa maneira, porque quando a gente fala eu penso dessa maneira, não quer dizer que você tá certa e eu tô errada. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra, a gente joga na mesa e cocria. Esse é o melhor dos mundos. A gente sabe que em núcleos familiares, em núcleos empresariais, e quando põe o núcleo familiar e empresarial, não é tão simples assim. Sim. Mas a gente precisa criar esse lugar de teste, né? E aí, o processo de autoconfiança é um tijolinho. Todo dia a gente constrói esse processo de autoconfiança. Eu começo olhando pra mim, literalmente, eu vou me olhar no espelho, vou me arrumar, vou me sentir, né? A gente tava falando isso também, mas você fala assim, cara, hoje eu tô me sentindo muito bem. Então eu trabalho a minha autoestima, de fora pra dentro. Depois eu faço algo que eu sei fazer e que eu faço bem feito. Eu trabalho a minha autoeficácia. Então eu trabalho minha autoestima de dentro pra fora. Depois eu me posiciono. Quando eu me posiciono, eu falo, eu executo, eu sou exemplo, eu lidero. Então eu posso liderar, lógico, pela fala, mas a grande liderança é pelo exemplo. E a mulher faz isso de uma maneira muito sábia. Muitas vezes ela faz sem perceber que ela tá liderando. E aí eu começo a criar um lugar de, pera, eu estou fazendo isso de maneira autoconsciente. Na hora que eu recebo, por exemplo, os amigos em casa, e eu vou fazer escolhas para voltar e poder conduzi-los da maneira correta. Na hora de uma conversa, de uma discussão de planos de como que vai ser a frente da fazenda, se contrata, se tem que dispensar algum funcionário, se vai trazer um treinamento, se vai mudar um processo, e você tem uma ideia que muitas vezes, talvez essas mulheres, nos bastidores, elas se calam porque já está acostumada ali com o comando de outra pessoa. Mas fala assim, eu tenho uma opinião diferente, posso dar uma ideia? Deixa eu te dar uma sugestão. E a gente tem que começar desse jeito. Por quê? A pessoa vai criando essa bagagem de autoconfiança do tijolinho a partir do momento que ela se testa, né? E eu falo, sozinha é mais difícil. Com certeza. Né, Raquel? Sozinha é Com muito mais certeza. difícil. Porque sozinha tem que passar essas barreiras internas que muitas vezes a gente não consegue passar. No meu processo que eu contei pra vocês, quando eu joguei minha vaca do brejo, eu estava acostumada a um padrão de negócio onde a minha empresa vendia para outras empresas. Então, era uma questão que era uma proposta formalizada, com um negócio, com grandes empresas. Na hora que eu precisei vender eu, Tatiana, para Raquel, era o preço, para vocês entenderem, era menor do que eu vendia para grandes empresas, mas eu tinha mais medo. Por quê? Porque ali eu tomava um não. Entendi. Entendeu? Ali eu ia tomar um não da Raquel. Ali a Raquel ia falar, putz, mas esse preço tá caro, Tatiana. E aí? E como é que você segura isso? Então, eu tive que passar por esse processo também de autoconfiança testando. Então, eu falava, apresentava para você, Raquel, apresentava para Simone, apresentava para Joana, para Rita, para Maria. A Maria aceitou. Aí eu falava, olha, então deu certo. Então deu certo. Então não quer dizer que eu tô totalmente incompetente, porque é assim que a gente se vê, né? A gente se vê nesse loop. E aí, quando a gente deixa de fazer, aí vira um círculo vicioso. Eu deixo de fazer, eu não dou a ideia, eu não me posiciono, eu me acho uma fracassada, eu acho que eu sou incompetente, eu me calo ainda mais. Isso é verdade. Aí eu tenho que fazer o quê? Um círculo virtuoso. Pera, deixa eu dar uma sugestão, fazer algo que eu faço muito bem, então por isso que eu preciso reconhecer meus pontos fortes, mostrar isso dentro de um ambiente controlado inicialmente. O que é controlado? Dentro ali da sua prática, do seu mundo, cresço no meu autoconhecimento, cresço na minha autoconfiança e levo isso pra frente. Dentro de
uma operação, por exemplo, na fazenda, é na hora que eu estou liderando e organizando, por exemplo, o ambiente. Na hora que eu preciso organizar uma área de almoxarifado e que você pode ter ali um estoquista que tenha muita técnica, mas que você com seu olhar detalhista, você fala, olha, troca isso de lugar, faz assim, isso tá sujo, isso tá organizado, põe essa placa, determina tal situação. E a pessoa vai falar, mas por que você nunca falou isso? Né? E aí muitas vezes a pessoa fala, mas ele sabe. É o óbvio, né? O óbvio não dito. E o óbvio precisa ser dito. Então, essa construção é nesse caminho. E aí, cada prática, né, a gente vai começando a se empoderar. A palavra que está tão em moda, mas que é tomar posse do meu poder pessoal. Eu tenho essa força, eu tenho esse poder. E se eu não tenho, eu busco aprender. Né? Qual que é o caminho disso? E assim, enfatizando aí um pouquinho o núcleo, né? E essa é a ideia do núcleo. O núcleo, ele tem essa rede de apoio para essas que estão iniciando, essas que já estão há muito tempo, mas às vezes está com essa insegurança, não sabe por onde começar. Nós estamos aqui, né? Porque sozinha é mais difícil. Sozinha é muito mais difícil. Numa rede de apoio você consegue, né? De forma melhor. Eu não poderia deixar de mencionar, vamos dizer assim, as que vieram. Né? A gente fala assim, as matriarcas, as que vieram para cá, né, na nossa região. Na sua maioria, o pessoal veio na década de 70, 80, né, para abrir o cerrado, né, e instituir aí o que hoje roda, né, na nossa região, que é uma região aí riquíssima, né, no agronegócio. Essas mulheres, elas têm uma história, assim, riquíssima, Tati, assim, tiver a oportunidade de sentar aí com algumas, eu acho que é uma experiência incrível. Vou citar, assim, a história da minha mãe, né, que veio com meu pai na década de 80, deixou emprego, deixou a família, casa confortável, veio pra cá, foram abrir área, morar numa casinha de madeira, com o chão batido, não tinha chuveiro, não tinha energia, tomava banho no rio, lavava roupa no rio, né, cozinhava para os colaboradores, até brinquei com a Simone, né, assim, naquela época eu não falava nem colaborador, né, cozinhava para os peão, enquanto os peão almoçavam, ela ia pegar trator para continuar o plantio, ou ia puxar a safra para o barracão, então assim, para não parar, entendeu, então assim, era multiuso, e nunca teve um cargo definido. Eu sou gestora, eu sou administradora, eu sou, né? E a gente até teve uma oportunidade de ir num encontro que aconteceu recentemente em Cuiabá, e a gente ouviu, né, o pessoal do grupo Amage mencionar algo parecido. Que também a história é parecida, eles saíram, né, e foram abrir área e tal, e quando chegou lá, num certo ponto, vamos dizer assim, o patriarca, né, quem abriu, virou para a esposa e falou assim, tá muito difícil, eu acho que a gente pode voltar para trás, voltar para casa. Aí essa mulher virou para ele, a esposa virou e falou assim, olha, você me tirou de casa, tirou do meu conforto, trouxe para cá, para trás eu não ando não, eu só ando para frente. Olha, que e força. Hoje é um dos maiores grupos, né, do Brasil, o Grupo Amage, e assim, e aqui nós temos diversas mulheres desse estilo, que foram a fortaleza desses maridos, né, dessas famílias, e que hoje, se muitos estão onde estão, é por conta delas, né, que tiveram ali por trás de tudo, e então assim, até lá eles mencionaram, eu achei fantástico isso, como cargos ocultos, né, não tem um cargo definido, é um cargo oculto. E hoje, da mesma forma, existem diversas mulheres desse jeito, que seja por ouvir uma preocupação do marido que chega em casa cansado, estressado, contando, né, alguma coisa que ocorreu, né? Então, assim, a ideia aqui de conversar até meio para incentivá-las, porque elas têm um cargo extremamente importante, essencial. Porque se não existissem ela, talvez o negócio não estaria onde está hoje, né? E eu acho isso fantástico. Minha grande inspiração, eu falo que é minha mãe. Minha mãe é de uma fortaleza, assim, é inimaginável, sabe? É brava, rusguenta e tudo mais.
A gente não estaria onde a gente está hoje se não fosse por ela, né, que estava ali por trás de tudo e, né, e acompanhando. E eu acho que é isso muito do feminino, né? O feminino, acho que ele tem um empreendedorismo nato, né? A mulher tem essa questão de conseguir fazer um pouco de tudo, né? Administrar família, casa, filhos, trabalham, né? Muitas trabalham, então assim, tem vários cargos e tentam desempenhar, né? Pelo menos com toda a maestria, né? Tudo isso. Sim. E eu acho isso fantástico, e vendo as coisas que você fala, as coisas que você traz, eu vejo a força, né? Que é esse empreendedorismo, essa questão de estar se desenvolvendo, de estar, né? A mulher ali presente, né? Nas questões. Se a gente pensar, você vê, quando você me contou a história, né, e trouxe, né, e eu aprendi com esse cargo oculto, cargos invisíveis, né, se não fosse elas, não teriam esse pilar, né, não iria pra frente, imagina. Agora imagina se essa mulher não tivesse esse posicionamento, pra trás eu não ando, você me tirou de casa, a gente abriu frente, eu ando pra frente. O que ela tá falando ali? Eu tô aqui, tô com você, nós vamos junto. Vamos juntos. Se der certo, deu certo. Se não deu der, errado, deu errado, mas deu junto, né? Mas nós vamos juntos. O que seria o cargo dessa pessoa? Seria o CEO, seria a CEO, né? Seria a líder. Na verdade, é a liderança. A mulher tem isso muito forte nela, né? Essa liderança, esse pilar, esse sustento. Nós somos geradoras, né? Então a gente sustenta, né? Literalmente aqui, ó. Se precisar segurar um aqui, olha pra frente e vai. Então eu acredito, inclusive quero ter a oportunidade de conhecer sua mãe e tantas outras histórias, porque a gente vai aprender com isso que hoje a gente traz com mais técnica, né, ou talvez com mais teoria de estudo, mas essa liderança, ela é nata da mulher. Então, qual que seria o cargo dessa mulher? Talvez a gente não sabe, então a gente vai ter que criar. São cargos que são ocultos, invisíveis, que eles têm que ser protagonistas. E ser protagonista, na hora que você falou, eu falei, cara, o que é ser protagonista que você estava me explicando? É assumir qual que é a força. Não necessariamente estar lá no palco, não necessariamente estar ali na frente, mas qual que é o pilar de força que essa mulher, nesse caso, traz? Simone estava contando pra gente lá nos bastidores, você viveu isso também, não foi, Simone? Eu vivi isso. Em 98 eu casei, eu já peguei um pouco disso aí também. Morei na fazenda onde não tinha energia, era um radinho a pilha, tomava banho de serpentina, cozinhava, vamos falar aí, pros peões, né? Então eu peguei muito isso aí, sim. E também fui uma das que motivou e fui força pro meu marido. Ele se quebrou, né? Se reergueu. E eu ali com ele, nós vamos conseguir, e assim, hoje nós estamos aqui. Olha que interessante. Eu acho que qual que é o cargo disso? A gente vai ter que criar. São líderes nativas, naturais. É uma liderança natural. Porque o que é a liderança? Não é incentivar o outro a ele fazer o que ele tem, na potência dele fazer de melhor, o que ele pode fazer de melhor, desculpa. Então, a liderança é incentivar o outro para que essa pessoa entregue o seu melhor. Você incentivou. Essa matriarca incentivou, a sua mãe incentivou, vocês incentivam. Então isso é liderança. E o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é muito mais um comportamento, né? Um comportamento empreendedor, ele foca em solução. Eu vou solucionar o problema de alguém. O que a mulher faz, gente? Dentro do nosso lar? Resolve o tempo inteiro. Resolve tudo, resolve isso. Então, acho que o cargo é um cargo de liderança e não um cargo ali no organograma da empresa, que sim pode ter no organograma da empresa, com certeza, mas é um cargo de pilar de liderança, pronto. É um pilar de liderança dentro da família, dentro dessa grande organização. E é importante a gente enfatizar isso porque muitas sofrem por não ter esse cargo explícito, né? Formal, justamente, eu sou, né, algo, mas assim, você é tudo dentro da empresa. Mas isso é aquele lugar também que aí nós temos que quebrar, né? E quando eu falo nós, é o quê? A partir do momento que a gente estuda, que a gente tá liderando, que a gente tá coordenando, que a gente tá à frente de um movimento, nós temos uma responsabilidade maior. Né? Então tem o ônus e o bônus, combinado? Dessa liderança. Então eu tenho que assumir, peraí, eu não tô no cargo dessa empresa, eu não tô aqui no organograma, mas eu sou uma líder dentro da minha casa.
Eu sou uma gestora do meu lar. Eu falo muito isso. Quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu, né, junto com o Sebrae, rodando muito pelo Brasil afora, muitos falam, ai, Tatiana, mas eu não tenho negócio, eu sou só dona de casa. Eu falei, meu amor, pra mim você faz o trabalho mais difícil da face da terra. Porque você tá gerenciando o seu lar todo santo dia e executando. Então você Justamente. é gestora do seu lar, mas e é dona de casa. E cada vez que eu falo isso, eu falo, gente, a gente pode ser dona de casa, mas a gente pode ser gestora do nosso lar. Por que a gente não organiza? Você não contrata? Você não define quem vai, quem não vai? Se você precisar fazer, você é executora daquilo dali, mas você está gerindo. Então, e aí eu ensino isso o tempo inteiro. E toda vez que eu falo gestora do lar, todo mundo levanta, assim, ó, todo mundo já senta na cadeira. Na hora que fala, quem é dona de casa? Aí todo mundo levanta a mãozinha assim. Aí eu falo, quem é gestora do lar? E o pessoal fala, vocês fazem isso dentro de casa? Sim. Então vocês são gestoras do lar. Todo mundo... Porque muda. Muda. Então eu tenho que assumir esse lugar de Colocar falar assim, a importância, né, do que qual que é a tá importância do fazendo. que eu faço? E se não tem um cargo, deixa eu dar licença aqui, ó. Meu cargo é esse agora, tá? Meu cargo é esse. E aí a gente vai com medo. Quando lá atrás, você me fez lembrar de 2 situações que, se você me permitir, eu compartilho. Claro. Eu, quando formei em 2003 e eu já namorava com o Rafa, meu esposo. Então a gente namorou praticamente a faculdade inteira. Terminamos no final da faculdade, assim, nos últimos períodos. Quando a gente estava para formar, ele formava em agosto de 2003 e eu formava em outubro de 2003. A gente, né, se olhando, se gostava e tal, mas estava separado. E aí ele chegou para mim e falou assim, quero voltar. Eu também falei com ele que eu queria voltar. E ele falou, então nós vamos voltar para ficar junto. Eu falei, beleza. E ele tinha passado num processo de trainee da Votorantim. E ele foi morar em Nobres. Nobres é no Mato Grosso, interior do Mato Grosso. Ele foi primeiro, né, abriu frente, né, eu brinco que abriu frente, entrou em contato com algumas pessoas, eu liguei pra minha mãe e falei, ó, mãe, pra Colatina eu não volto, que era o meu sonho, era sair de Colatina e ganhar o mundo, né, falei, fui ganhar o mundo, estudei em Ouro Preto, morei no Mato Grosso, tô em Minas Gerais, e o Rafa me chamou pra morar com ele, o que você acha e tal, minha mãe deu maior força, minha mãe sempre foi muito à frente também do tempo dela, falou, olha, então passa aqui, vem aqui em casa, faz uma aliança, porque vocês vão juntar, porque dois estudantes pé rapado, não tinha dinheiro pra casar, sabe? Mas tinha vontade de ficar junto. Faz a aliança, porque você vai pra uma cidade do interior. Nobres, na época, tinha 5.000 habitantes. Ela tirou tudo que ela podia da casa dela, montou um enxoval, e eu entrei num ônibus, gente, em Colatina, com 30 caixas. 30 caixas. Sabe a retirante? Era eu. Tá? 36 horas de busão pra chegar lá no Mato Grosso. Falei, gente, eu amo demais esse homem, né? E aí, na hora que eu cheguei, eu falei assim, eu só saio daqui de avião. Nunca mais eu não entro nesse ônibus. E eu nunca tinha andado de avião até então, na época. Eu falei, mas não saio daqui se não for de avião, porque de ônibus eu não saio mais. E olha que interessante, né? Você me trouxe essa história, eu falei, gente, como a gente incentiva. Justamente. E como a carreira a gente pode ser melhor, né? Estar melhor. Estar melhor. Então você incentiva o outro a crescer, o outro te incentiva a crescer, e isso que é uma troca muito positiva. Aquela frase clichê, né? Que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Isso é... fato e vice-versa, né? Vamos dizer. Isso, atrás de grandes pessoas tem companheiros e companheiras que estão ali, né? O que a gente aprendeu é que o homem cresce e a gente tá nos bastidores, né? Dentro desse padrão de crença. O que a gente tá construindo para a nossa nova geração é que a gente pode fazer isso junto. Com certeza. Não é mais, então sou eu que preciso estar à frente e ele atrás. Não, a gente tá junto, a gente tá do lado. Né? Literalmente parceria. Então é mais colaboração. Porque a gente não aprendeu isso. Porque realmente não foi assim com os nossos antepassados, com os nossos avós, com as nossas mães. Então a gente tá fazendo uma mudança. Eu falo que nós estamos fazendo uma revolução sem brigar. Mas a gente está fazendo uma revolução de equidade, sabe? De igualdade, de colaboração e de protagonismo. Porque eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero expressar aquilo que eu posso ser na minha potência. E fica mais gostoso, fica mais leve, né? Isso, é verdade. Fica melhor. Fica muito melhor. Tati, você é a rainha das frases. Eu não sabia disso, né? Vocês estão trazendo também. Mas você é.
Você é a rainha das frases e aí eu tava até brincando com as meninas hoje mais cedo. São frases que ficam na mente, assim, e que fazem a gente parar pra pensar e ver a importância mesmo de cada uma delas. Vou citar umas aqui, mas eu gostaria que você fizesse aí um. Nada grande se faz sozinho. Sozinha a gente brilha, juntas a gente ilumina. E uma que me marcou pra caramba, que foi aí nesse delas, né, que a gente teve a oportunidade de participar, é que passos pequenos, firmes e constantes. Isso é incrível, se você for pensar a riqueza dessa frase e pra onde ela te leva, me fale desses mantras. Nossa, né? Eu falo, cada podcast que a gente vai são perguntas que fazem a gente reviver a nossa história, que muitas vezes você vai acontecendo, né? Os passos pequenos, firmes e constantes foi quando eu fiz essa transição ou essa expansão de carreira. Porque eu tive que provar eu escolhi provar para mim mesma que eu era capaz de criar a minha metodologia, de fazer a coisa do meu jeito. Eu queria ter uma coisa única, sabe? Eu queria poder expressar essa essência, essa potência. Eu queria, algo me chamava para expandir. E muito medo, mas muito medo, insegurança mesmo, sabe? Não transparecia, mas tinha. Então era como se, sabe a sensação que eu tinha? Que, sabe, você já viu aquele pessoal fazendo treino na praia? Que eles põem um cinto aqui, tem um elástico, a pessoa sai correndo pra ser forte? Sim. Então eu achava que eu tava indo e alguma coisa me puxava. Mas não era alguém, né? Era eu comigo mesma. Então na hora que eu comecei e falei, não vou mais fazer esses grandes, vou recusar esses contratos, né, para mim grandes contratos, que era o que mantinha a empresa, e vou trabalhar de uma maneira diferente. Eu não sabia o que era ainda, mas eu vou trabalhar diferente. Então, esses passos pequenos, firmes e constantes era para me manter naquela constância que era o meu propósito, que eu não tinha tanta clareza na época, mas que eu tinha que me manter em movimento. Aí vem uma outra frase que eu falo muito, né? Se você tá sem clareza, se coloque em movimento, porque a clareza vem com o movimento. Eu fiz isso na minha vida. Então se coloque em movimento. E aí esse movimento não pode ser desinvestado, não pode hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. Não. Tem que ter um foco. Deixa eu ter um foco, deixa eu ter uma constância em passinhos pequenos. Passinhos pequenos, por quê? Porque aí eu ganho estrutura. E se eu precisar desviar o caminho, que tá tudo ok, desviar o caminho, eu já tive aquela bagagem. Então eu já fui aquela mulher que era muito ávida por coisas novas, porque eu tenho a minha criatividade como uma grande força, mas eu não tinha foco. Então eu fazia um projeto, daqui a pouco eu tava fazendo outro, daqui a pouco eu tava fazendo outro, daqui a pouco eu tava fazendo outro. Mas cadê a solidez daquilo? Cadê a raiz? Cadê o legado daquilo dali? Lembra que eu falei lá atrás? Então eu coloquei na minha mente, passos pequenos, firmes e constantes. E isso virou um mantra pra mim tão grande que isso eu levo pros rituais de autoliderança. Pra atividade física, pras práticas de bem-estar, para o projeto que eu quero colocar no ar, para uma novidade que eu vou tomar muito não, eu tenho certeza que eu vou tomar muito não, e cada não que a gente toma, a gente se abala sim. Mas são nãos importantes, né? Mas são nãos importantes. Fazem a gente crescer, né? Não é? Então, esses passos pequenos, firmes e constantes mexe comigo também na hora que você falou. O nada grande se faz sozinho foi na hora que eu entendi que realmente eu não conseguiria crescer mais se eu não me colocasse genuinamente a servir o outro, né? Porque por alguns anos da minha carreira, eu sim estava ali para prestar um serviço, né? Sempre gostei, sempre fui dedicada, muito profissional, muito amorosa com o que eu fazia, mas eu estava olhando mais para mim do que para o outro. E aí, na hora que eu entendi, que eu falei, cara, não é só para mim. A maior beneficiada não pode ser eu. A maior beneficiada tem que ser o outro. Se eu fizer, talvez de uma maneira diferente, mais genuíno, menos egóica, né? Porque todo mundo tem o ego ali, menos egóica e mais ecológica, né? Do ego para o eco, né? E ecológica sendo pro todo, algo vai mudar. E veio muito de um mantra que eu ouço, né? Quanto mais saúde, bem-estar e prosperidade você leva às pessoas, mais saúde, bem-estar e prosperidade você tem para sua vida. E isso, nada grande se faz sozinho, não cresço sozinha. Justamente. E o fato de trabalhar com muitas mulheres me mostrou isso. Porque na hora que o negócio que eu falava assim, olha, você tá pronta,
beijo, tchau. Pode ir pro mundo, vai voar, né? Ela falava assim, Tati, mas eu preciso de você para uma próxima fase. E eu falava, eu não sei qual que é a próxima fase, então, vamos fazer juntas? Então, a minha empresa cresceu, eu cresci com essa colaboração, Sim. sabe? Então, veio muito disso daí, e eu falo que eu sou muito abençoada, porque Deus que coloca essas palavras na minha boca, né? Porque ficam muito bonitas depois quando a gente ouve, e realmente faz sentido. Não, e tem uma energia incrível. Não é? Muito, muito. E o último, né, que você falou, não é sobre brilhar e sim iluminar, né? Sozinha a gente brilha. Sozinha a gente brilha. É maravilhoso, é gostoso, é eufórico, a gente se acha massa, foda, bonita, né? Pronto. Você volta pra casa, daqui 2 dias você fala, opa, esqueci disso. Qual que é o próximo? Não é? E aí, entra num vazio. E isso, mais uma vez, iluminado por Deus, com uma mentoranda, eu já contei dela, a Doris, faço questão de falar sempre o nome dela. No final do processo de mentoria dela, eu falei, amor, beijo, tá pronta, acabou, vai pro mundo, agora você faz. E ela falou, Tati, mas eu tenho as ferramentas, eu tenho conhecimento, eu tenho isso, mas e se der certo? Eu falei, você não tá sozinha, você não vai brilhar sozinha, você vai iluminar tantas outras pessoas. E ela falou, não, mas eu quero, vou te falar pra você ser mentora da minha amiga XYZ. Eu falei, não, amor, quem vai ser mentora delas é você. É você que vai ensinar elas agora o que você aprendeu comigo, porque não é sobre brilhar e sim iluminar. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, sabe aquela sensação maravilhosa? Eu lembro até hoje, a gente tava lá em Lagoa Santa, no final de tarde maravilhoso, num pôr do sol lindo na lagoa, que a cidade é muito bonita, e ali a gente chorou, se abraçou, e a gente falou, não, então vamos pro próximo nível, me ajuda, eu falei com ela, me ajuda que eu vou criar algo novo pra gente estar junto, porque a gente vai iluminar, e ela me deu de presente uma tatuagem, né, dessa frase que esse ano eu tatuo, daqui a pouquinho, então, acho que quando o podcast sair, não sei se vai estar não, mas já tá no caminho, que eu falei que agora é a responsabilidade, e aí eu comecei a prestar atenção nisso, e aí a cada treinamento, a cada cidade, a cada mulher, né, independente da classe social, independente do tamanho do negócio, independente de como que ela é protagonista ou não dentro dessa fase de vida que ela tá, quanto mais eu falava isso, mais o olhinho das pessoas brilhavam, e eu via que nos momentos de solitude, nos momentos que eu estava titubeando e perguntando, putz, será que eu tô fazendo certo? Tá rodando o Brasil, deixando a minha família? Será que eu tô fazendo certo, né? Tá tanto tempo fora de casa, porque a gente se questiona. Sim. Foi essa frase, esse mantra que me sustentou e que tá me sustentando na hora que a gente vai realmente brilhando e iluminando. Pensando, estou pelo caminho certo. Estou no caminho certo, estou iluminando. Na verdade, estou sendo iluminada. E agora, né, essas frases, esses mantras, né, que eu coloco como mantra, vão virar um código de liderança feminina, e se Deus quiser, o ano que vem sai o livro, que vocês todas vão fazer parte disso, que vai ser extremamente colaborativo. Ótimo, ótimo. A gente não vê a hora de ler esse livro, né? Nossa, vocês vão fazer parte. Porque a rainha das frases não surgiu porque eu prestei atenção, foi porque vocês me trouxeram isso, né, de frases realmente impactantes. Ai, bom demais, Muito Tati. bom, né? Olha, eu acho que eu ficaria um dia aqui conversando com você. Eu também ficaria, gente. Não, o astral dela, né, a positividade dela ilumina realmente, né? Com certeza. É junto que a gente ilumina, né, gente? Sozinha a gente não é assim, não. É junto que a gente ilumina, né? Nossa, foi um prazer te receber aqui, poder bater esse papo gostoso. Eu acho que o conhecimento que essas conversas trazem para as pessoas que assistem é incrível. E eu tenho que agradecer também sua participação, foi muito bom e muito obrigada. Eu agradeço demais. Estar aqui com vocês é muito bom, partilhar é muito bom, né? Vocês me permitiram resgatar talvez aqui memórias que estavam escondidinhas e que fazem parte da trajetória, que vocês sintam a energia que a gente está sentindo aqui, né, reverberando nessa sala, nesse podcast. Nós continuamos juntas e juntas dentro do negócio, dentro da Coagril, né, com vocês e no núcleo, para expandir ainda mais, não só vocês, mas como toda essa potência da liderança feminina no agronegócio. Com certeza, teremos cenas para os próximos capítulos. Uau, aí junto só com a Tati. aguardem, É uma parceria aguardem. que está nascendo aí forte, que com certeza vai trazer grandes frutos aí, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então chegamos ao final de mais um podcast Coagril.
E terminamos aqui com louvor, né? Nosso segundo episódio. Queria aproveitar e pedir quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, ativam ali as notificações e espero vocês no próximo.